Boa tarde, professor César Roberto Bittencourt, meu grande amigo. Como é que vai, querido amigo? Tudo Tudo bem? Como bem? vai? Tudo bem, tranquilo, um pouco nervoso falar desse tema que é feminino, né? Como é que você está? Graças a Tudo Deus. bem? Saudades de encontrá-lo pessoalmente, né? A gente vivia se Pois encontrando é, nos congressos, no STJ, e agora faz tempo que a gente não se encontra, né? é verdade, pelo jeito a gente vai continuar mais um tempo aí, né? Pois é, não existe uma previsão certa, né? É, Mas, preocupante mesmo. ó, eu não vou gastar tempo com apresentação, porque não Não, não conhecer precisa. César Roberto Bittencourt é uma coisa impossível. Até quem não é da área o conhece, Daí, né? daí não precisa ouvir essa live, né? Eu acho que eu vou me apresentar, gente. Eu sou o Paulo Amigo do César. Querido amigo, professor Paulo César. Paulo Meu Sérgio. querido, aproveitando a tua primeira fala aí, falando da dificuldade, ou talvez do ponto nosso de vista masculino de enxergar esse tema, né? Eu vou te antecipar dois assuntos aqui, e aí passo a palavra e você vai tocar a bola do jeito que Uhum. quiser. Mas quando eu anunciei essa live, surpreendentemente, eu recebi uma mensagem de uma advogada, meio que num tom de indignação, né? Poxa, como que vai deixar só homens falar desse tema, tal? Eu falei, gente, primeiro que o professor César é a maior autoridade no Brasil a respeito do direito penal. Então, se alguém aqui é credenciado a falar, é o Bittencourt e ponto, acabou. Então, isso não se discute. Mas isso me chamou a atenção. Eu falei, caramba, será que existe essa marra, esse pensamento, assim, de que o tema teria uma exclusividade de gênero para ser tratada, né? Por outro lado, hoje eu recebi uma mensagem, e eu vi que o senhor também a recebeu lá e se manifestou, de uma, não sei se é advogado ou acadêmico, enfim, Jess Silva, que tem um site jurídico chamado Seu Evento Jurídico. Aliás, eu vi que ela entrou aqui agora, justamente falando o inverso, falando, nos parabenizando pela iniciativa de dois homens tratar de um assunto que merece uma reflexão masculina, e é extremamente importante a participação de homens nesse debate, em defesa, evidentemente, das mulheres, né? Então, a partir desse ponto de partida aí, eu te jogo a bola e fique à vontade para chutar para onde quiser. Pois é, meu amigo, é um prazer. Veja o seguinte, satisfação, grande satisfação, na verdade, né? Nos encontrarmos por aqui, já que já não tem possibilidade do Pois encontro é. físico aí, nessa circunstância, pelo menos meio virtual, também já nos ajuda. Mas há um carinho recíproco, um respeito, uma consideração muito grande de muito tempo, né? Então, acho que a ciência, o direito penal nos aproxima bastante, né? E quero cumprimentar todo mundo, inclusive, especialmente as mulheres e particularmente as estudantes, as estudiosas, e dizer que parece que eu antevi até o negócio. Por quê? Não é privilégio da mulher tratar desse problema. Pelo contrário, mulher pode soar até falso. Exigência pessoal, garantia de supremacia, coisa alguma. Acho que é extremamente importante que os homens enxerguem com um olhar feminino, se for o caso, a necessidade de controlar, de combater essa violência. Eu ando assim abismado, Paulo Sérgio, nos últimos tempos, falando com a minha mulher é advogada, também colega nossa. A gente não aguenta mais. Todos os dias você acorda e tem uma notícia do infanticídio, do feminicídio, perdão. O infanticídio também é uma coisa terrível, né? Então você está enxergando o feminicídio praticamente todos os dias. É um absurdo a violência que se tem praticado contra a mulher. É desumano, é brutal. Você não pode tolerar, não pode compactuar, você não pode silenciar a respeito disso. Eu considero assim, o problema do feminicídio tão grave quanto o racismo. Então, eu tenho começado as minhas lives nos últimos tempos, assim, sempre falando assim, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, abaixo o racismo. Então, não há espaço para esse tipo de discriminação, seja racial, seja sexual. Então, nós temos que combater. E quem me conhece sabe que eu sou veementemente combatente, tanto contra o racismo quanto o feminicídio, contra essa inferno, essa chaga que vem desde os tempos
históricos, antes da Idade Média, mas teve um massacre fantástico a partir dos tempos medievais, e ultrapassa as culturas, os tempos, as idades da história, e chega aos nossos dias. Então, essa violência absurda contra a mulher precisa do combate de todo mundo. Não apenas das mulheres, pelas mulheres. Também delas, também das mulheres. Mas eu acho que nós, homens, com muito mais razão, temos o dever de encampar essa luta, de divulgar, de combater, de nos contrariarmos, mostrarmos a nossa indignação em cima disso. Porque essa violência contra a mulher atinge a todos nós. Se a gente eu fico revoltado quando vejo violência contra os animais, adoro cachorro, adoro cavalo, tem negócio assim, e eu me compadeço com isso, você imagina com o ser humano. Então nós temos uma coisa, eu tenho mãe, tenho filhos, sou casado pela terceira vez, quer dizer, mulher na minha vida, assim, faz parte, eu sou dominado por mulher. Então eu preciso, tenho a possibilidade, eu escrevi, está lá no meu tratado, o feminicídio. Aliás, que olha, eu recebi a semana passada, faltou só a tua assinatura ainda, mas em breve será colhida. Que prazer, com satisfação, né? Então, quem me conhece sabe, quem acompanha a palestra também verifique, e a minha manifestação em qualquer circunstância, que eu sou, assim, ardentemente a favor do combate à violência contra a mulher, por ser mulher, pela condição de mulher. Então, isso não é privilégio das mulheres. Com devido respeito, né? Eu quero entrar nessa luta. Reserve, né, Paulo Sérgio, um espaço para nós, que nós nos engajamos nesse combate. Porque me parece uma coisa tão infeliz que depois do surgimento da lei do feminicídio, parece que aumentou. Eu não tenho os dados estatísticos assim, moro em Brasília, tu sabes, e você acorda todos os dias, todas as noites, você também vê lá no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, que é os noticiários, eu procuro acompanhar sempre. E você fica abismado, fica perplexo a quantidade, a brutalidade e a forma mais variada de assassinato de mulheres, por ser mulheres, pela condição de mulheres. Então, ela é brutal contra a mulher e é também um preconceito sexual. Né? Então, esse aspecto, esse tema, que me perdoa as mulheres, mas eu quero estar dentro. Né? Perfeito. Nós queremos participar. Queremos. Nós nos engajamos nessa luta. Né? E eu fiz lá, quando surgiu a lei, eu fiz várias palestras a respeito do feminicídio, combatendo, contrariando. Eu escrevi na hora, saiu coisa. Então, por quê? Porque essa violência, apesar do combate que se vem instalando, finalmente, com muita voracidade, com muito empenho, ela continua tão veloz, tão aviltante, tão esmagadora quanto sempre foi. Então é preciso abrir essa bandeira, é preciso levantar esse estandarte e trazer para o dia a dia, para o nosso convívio, para a nossa realidade, que é uma revolta contra essa violência, uma revolta desses indivíduos assim. Eu não sei, Paulo Sérgio, se é porque os indivíduos bebem e para se justificar, não sei se bebe para fazer ou faz porque beberam, não importa a situação, não importa a circunstância, o que importa mesmo é que estão dizimando mulheres. Então, essa violência está acontecendo de uma forma tão brutal, tão intensa, tão extensa e nunca visto. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer nosso papel. Né? Então, essa política de repressão contra o feminicídio tem que ser encampada por todos os cidadãos, por todos nós, no Estado Democrático de Direito. Você não pode, de repente, pensar o que ter a exclusividade para as mulheres. Então, nós, homens, também. Eu, particularmente, estou engajado desde antes da lei. Porque pela brutalidade, eu fui promotor de justiça, procurador de justiça, tu sabes disso, né? Então tenho essa noção, tenho muito clara essa noção, e tenho as minhas filhas, a minha mulher, a minha família, os meus amigos, as minhas colegas, todo mundo, as pessoas que eu não conheço, não faz a menor diferença. O fato é que essa vítima tem que ser protegida, tem que ter meios. Eu faço uma distinção aqui, que a gente precisa avançar, precisa melhorar, porque não basta nós ficarmos apenas com uma política de repressão, que é o que nós temos, que tentamos impingir, que temos lutado, que a gente vai atrás e que continua aumentando. Então, ao lado dessa repressão, dessa política repressora mas essa repressão também, por si só, é muito pouco. Porque quando chega ao judiciário, quando chega ao juiz de garantia, quando chega a ser autoridade,
Já é tarde, porque já se foi uma vida, já foi ceifada uma vida. Então, eu não estou dizendo que ela é pouca, não estou dizendo que ela não deve, estou dizendo que ela é pouca, que ela precisa estar e continuar como está, mas nós precisamos mais do que isso. Então, eu proponho para essa mulher que não gostou muito de ver dois homens batalhando sobre esse tema, que respeitamos a opinião dela, nós queremos uma visão também de uma política preventiva. Nós temos que ter prevenção, no sentido de prepararmos os nossos jovens, os nossos filhos, os estudantes, os estudiosos, as pessoas atuais, adultos mesmo, para ver diferente. Nós precisamos ter uma cultura de prevenção contra a violência contra a mulher, contra esse banditismo que vem acontecendo. E essa minha sugestão de prevenção, que a gente comece lá nos bancos escolares, lá das primeiras cadeiras, do jardim de infância, mostrando para eles, para as crianças, para os estudantes, para os estudiosos, nesta evolução. Quando eles chegarem já no tempo da universidade, eles têm essa concepção arraigada, que nós não tenhamos mais novos bandidos, nós não tenhamos novos assassinos de mulheres por ser mulher. Então, esta prevenção, as mulheres devem encampar, devem divulgar, porque a repressão simplesmente não está surtindo os efeitos esperados. Porque eu tenho a impressão, não tenho de estatística, a professora Alice Bianchini, que é para mim a extraordinária, especial combatente no plano jurídico penal, e tem outras grandes mulheres também, claro, tem muitas delas, mas a Alice eu pego como exemplo, porque eu acompanho a professora Alice Bianchini há muitos anos, amiga pessoal, companheira, junto com o professor Luiz Flávio, o saudoso professor Luiz Flávio, nosso querido amigo de tantos anos, de tantas palestras, tantas viagens pelo Brasil todo, sempre num combate. Então, são pessoas aguerridas. Tem uma desembargadora lá do sul do país também, extraordinária, combatente, sempre foi e continua sendo. Nós temos expoentes femininos em todos os setores, em todos os quadrantes desse país, combatendo com galhardia, com competência, com grandeza, com serenidade, com dignidade, esta violência. E nós pedimos licença, arrume um espaço que nós queremos nos engajar nesse cenário, nesses estilos. Então, por quê? Está sendo pouco, nós queremos mais, nós precisamos mais, nós precisamos mudar a cabeça das pessoas, principalmente dos homens. Eles precisam se enxergar, precisam perceber que a solução das desavenças tem outros meios, tem outras formas, e não pode. Se o sujeito sabe que se beber, enche a cara, fica perigoso, não beba, evita de beber. O saiba beber em outro lugar e não volta enquanto estiver bêbado. Então, Verdade. Não serve, né? Não serve a justificação ou a justificativa de que isso aí é apenas porque estava bêbado, porque não sabe o que fez, não se lembra, não faria. Isso não justifica. Isso não pode ninguém de sã consciência ou sem consciência achar que tem o direito de massacrar, de matar alguém, especialmente nesse caso, que tem esse vínculo, tem essas relações de familiares, pessoais, de idade. Professor, não dá para a gente falar a respeito da importância da introdução da lei de 2015, porque a importância é evidente e o que o senhor falou nessa introdução já demonstra essa importância. Mas, então eu reformulo a seguinte pergunta: por que demorou tanto para nós termos a tipificação dessa qualificadora do feminicídio, professor? Pois é uma coisa brutal. Aí ela tem razão, a mulher que falou. Porque o Congresso, o Parlamento é dominado por homens. Hoje, graças a Deus, tem muitas mulheres lá, muitas mulheres. E talvez o despertar cívico, né? A importância de descobrir, constatar, perceber que isso mereceria uma atenção especial e específica para o fenômeno, para essa circunstância. Porque nós teríamos que ter tido essa lei lá ainda no século passado. Porque essa violência, que não é novidade, não é privilégio do Brasil, privilégio negativo, né? De Brasil, de brasileiro, de nada assim, porque isso no mundo todo está assim. E no nosso país, que já é violento por natureza, em termos de criminalidade, porque é, acima de tudo, um país pacífico, né? E essa paz a gente constata no dia a dia. Existe muita violência, talvez muita violência pela pobreza, pelas circunstâncias e pela forma como a pobreza e a negritude é tratada. Então, esses aspectos são os dois fatores onde mais se concentram nos arrabados, nas áreas pequenas, pobres, né? Nas favelas, onde chamadas de comunidade, eufemismo, né? Enfim, e a violência policial.
É uma coisa mais absurda do mundo. Parece que eles abriram uma guerra. E dizem, mas também matam muito policial. Claro, então, eles sabem que vão morrer. Eles Estão vão na morrer guerra. de qualquer parado, né? Então acabam matando também policiais. Nós temos que pacificar isso, temos que ver outra forma. Então, é inconcebível, mas o fato é esse, isso aí é uma realidade, que se tenha levado tanto tempo para trazer uma definição extremamente correta. E falando em feminicídio, especificamente, eu disse assim, e escrevi isso e continuo pensando isso, ainda bem que o legislador não criou um tipo especial, um novo crime de homicídio só para a mulher, né? Porque senão, se tivesse um outro tipo de matar alguém, né? Como tem esse matar alguém que é sério para homens e mulheres, para qualquer espécie humana, enfim, então, porque isso poderia ser inconstitucional, porque de repente, não, a vida da mulher não vale mais do que do homem. Não, não vale, realmente não vale. Então, isso aí poderia ter uma pecha de inconstitucionalidade. Eu trato isso no meu livro, no volume 2 do tratado. Por quê? Na realidade, eu acho que o legislador aí foi bem, foi feliz, porque ele limitou, respeitou o matar alguém, seja homem ou mulher, é homicídio. Está lá no artigo 21, 121, caput. Pois bem, e trouxe uma qualificadora. Reconhece que o homicídio é igual, a vida humana vale igual, mas as condições, as circunstâncias, a motivação pelas quais leva o indivíduo a matar uma mulher, é isso que o torna mais grave, que o torna uma qualificadora. Então, o feminicídio não é o contrário que a imprensa ficou dizendo, o crime criou um novo tipo penal, criou um novo crime. Não. Mas eles têm que ser perdoados também que não tem essa informação. Na realidade, é a motivação e as condições, a finalidade, as circunstâncias que tornam ele mais grave. Por ser Exato. contra a mulher, por ser mulher. Então, esta discriminação, esta motivação, este fundamento é, então, que dá para ele uma qualificadora do feminicídio. E isso me parece também importante que se tenha presente, por quê? Daí você vai verificar, partindo do Paulo Sérgio ali, para saber quem são os sujeitos desse crime, sujeito ativo e sujeito passivo, né? Podemos Perfeito. falar por aí? Sim, tranquilamente. Aliás, até antes da gente entrar no sujeito passivo, no sujeito ativo, até para deixar assim, bem claro para todos, tem estudantes de direito aqui, e depois eu deixo isso salvo no GTV para que as pessoas possam acompanhar aí daí para frente, né? Uhum. Quais seriam esses elementos qualificadores do feminicídio? Para que isso fique bem claro. O senhor já diferenciou. Não é o simples matar uma mulher. Exige-se mais do que a vítima do sexo feminino. O que seria esse mais, que é o que caracteriza essas elementares do feminicídio, professor? Pois é. Então, tem duas circunstâncias que me parecem bem colocadas. Eu que sou um crítico muito duro, sempre combatendo do legislador brasileiro, que é despreparado, inculto e belo, e inculto e feio, porque de belo também não tem nada, né? Plagiando, enfim. Então, me parece que aqui teve a mão feminina por trás desse projeto. Parece que teve o toque feminino, assim. Eu tenho a impressão que ficou bem estabelecido lá, porque na realidade se criou um inciso lá no Código Penal estabelecendo o feminicídio, as condições. E depois tem que ela deve ser por condições de gênero, né? O fundamento, a motivação, essa coisa. Mas daí vem um parágrafo segundo A e especifica o que é as condições de gênero, né? Diz que considera-se que há razões de gênero quando o crime envolve violência doméstica ou familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Eu sempre, nessa definição, no texto legal, violência doméstica e familiar está escrito aqui. E, aliás, eu de cara já foi mal. Na realidade, então, assim, por quê? Na verdade, seria violência doméstica ou familiar. Ou familiar. Ou familiar. Quer dizer, qualquer uma das duas. E da forma como veio redigido doméstico e familiar, me parece que teria que reunir as duas condições. Teria que ser doméstico e ser familiar. O que não é verdade. Não implica absolutamente nada. Mas você vai ter que fazer aqui uma interpretação, então, fugindo daquele princípio limitador da tipicidade estrita, né? Então, sim, você ignora essa conjunção aqui, aditiva, e interpreta como uma alternativa. Quer dizer, tem que conhecer um pouquinho do português também.
Por quê? Porque, na realidade, a violência doméstica ou familiar, ou pode ser doméstica e familiar, nem sempre é, às vezes sim, às vezes não. Então, você tem que ter uma menor exigência com o nosso vernáculo. Então, tem que dar uma interpretação aqui para o legislador, a interpretação, mas, de qualquer forma, então, a primeira hipótese da condição tipificadora dessa violência contra a mulher, que é a violência doméstica e familiar. Doméstica ou familiar. E a segunda hipótese é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, o legislador, me parece aqui, com um toque feminino, trouxe uma definição adequada para a gente abranger isso é meio diferente. Porque quando nós temos a Lei Maria da Penha, muitas pessoas, muitos intérpretes, confundiram, na verdade, até uma coisa com a outra, que são coisas bastante diferentes. Embora uma auxilie a outra, se auxilia, mas são coisas diferentes. Por exemplo, esta aqui, você não pode ter a abrangência, por exemplo, que tem a Lei Maria da Penha. Exato. E desde que surgiu a Lei Maria da Penha, tem outra lei que a gente sempre aplaudiu, que tenha vindo, em boa hora, já tarde, como tu falaste, né? Mas ela é importante para o mecanismo de combater, de enfrentar essa dificuldade. Pois bem, lá na Lei Maria da Penha, até eu sustentei desde o início, porque só está na Lei Maria da Penha no aspecto criminal. Eu não tenho talento nem tempo para ficar tratando toda a lei, mas aquela parte criminal que envolve, que nos interessa. Então, nessa parte criminal, a Lei Maria da Penha, ela pode ser estendida para o homem também, né? Que as mesmas necessidades que tem a mulher, lá também tem, e pode ter, e tem, muitas vezes, o homem. Então, eu entendo que ela pode ter essa abrangência. Os tribunais vieram aplicando assim, depois vieram. Sim. Agora, em relação a esta lei do feminicídio, não. Embora ela fale que violência doméstica ou familiar, ela está se dirigindo antes, que é em relação à mulher. Exato. A proteção é da mulher, como mulher, enquanto mulher, por ser mulher. Todo o universo aqui é feminino. Pois bem, então, e daí o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que depois nós vamos verificar, são as circunstâncias, então, que identifica que um homicídio tem esta natureza. Verificado essa circunstância, esses elementos definidores, assim, então ele pode ser qualificado, tipificado como feminicídio, um homicídio qualificado pela condição de ser um feminicídio, diante disso, né? Então, ele apenas reforça a punição. E aí, então, nós temos no sujeito ativo, tanto faz ser homem ou ser mulher, né? Mas no sujeito passivo, até por exigência legal, apenas a mulher. E aí o senhor faz uma observação muito interessante no teu Tratado de Direito Penal, que é os métodos de classificação da mulher, né? Da espécie mulher. Então, o senhor fala do aspecto psicológico, do aspecto biológico e do aspecto jurídico. E aí, o senhor faz a preponderância de um sobre o outro, o que é o mais adequado dentro da esfera de proteção do direito penal. E aí, eu gostaria que o senhor seguisse com essa explicação, então, para facilitar a compreensão de todo mundo, por favor. Pois é interessante também. Mas ali, em relação ao sujeito ativo, que me parece uma ressalva, que é mais simples, é claro, evidentemente, normalmente, naturalmente, é o homem. Mas, excepcionalmente, pode também ser uma mulher. Sim. Né? Uma mulher, mas aí ela tem que ter, por trás dela, mulher, para ser autora de um feminicídio, ela precisa ter uma relação pessoal, familiar, consensual, de vida, que a vincule nessa situação, porque senão se pareceria, e em princípio é, um crime destinado a punir os homens bandidos, né? Que matam mulher por ser mulher. O que, na minha visão, excepcionalmente, pode ser a mulher, também autora do feminicídio. Mas para a mulher ser autora do feminicídio, na minha ótica, que eu como já fui discriminado por não ser mulher, né? E talvez não fosse o ataque, mas evidentemente a gente está brincando. A pessoa também não conhece, a gente não tem a obrigação de conhecer, né? E não deixa de ser exposto. Então, a gente realmente também gosta de tratar desse tema pela gravidade, pela importância, pelo aspecto sociológico, o aspecto social, enfim, por todas as razões que a gente se preocupa. Mas eu dizia, então, que esse aspecto, para você admitir uma mulher como autora do feminicídio, na minha ótica, eu vejo que ela pode existir, sim. Por exemplo,
duas mulheres que estão relacionando, casamento, namoradas, noivas, vivendo junto, sei lá o que for, e no desentendimento, coisa, uma pode matar a outra no ambiente familiar, nessa circunstância. Então, eu encaro como essa possibilidade, e eu admito, eu já escrevo isso, na verdade, eu escrevi isso lá atrás, quando surgiu a lei, né? Depois deu uma atualizadinha, porque atualizou alguma coisa assim, mas não enfrentei muito mais aí. Então, verificando concretamente a possibilidade de uma mulher ser sujeito ativo, é o autor do crime de feminicídio, quando, de repente, nesta relação familiar, íntimo, ela não tem a segunda hipótese, por discriminação da mulher, da condição de mulher. Certamente não será por isso. Não consigo entender que pudesse ser. Mas pode ser em relação desse ambiente familiar, nessa circunstância, se aproveitando da situação, de repente, e os detalhes que vêm com uma investigação, então a mulher pode sim ser sujeito ativo do feminicídio, né? Mas, então, eu verifico mais essa violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher pela condição de mulher, enfim, as hipóteses que podem tipificar esse homicídio qualificado, chamado feminicídio, essa possibilidade. Então, para a gente verificar quem pode ser sujeito ativo, perdão, sujeito passivo, nós temos algumas complicações. Se fosse antigamente, talvez não tivesse, ou até porque não que não existisse, mas se desconhecia muito essas classificações. Hoje em dia tem, e eu peço perdão, porque eu não sou muito afeito a essas classificações de homossexualismo, lesbianismo, essas coisas que vêm todas assim. Eu não tenho essa definição. Aliás, a sigla vai aumentando cada dia, aparece mais uma letra ali, eu desisti de acompanhar, de continuar entendendo. Mas o importa, né? Mas o que importa dizer é que para ser vítima do feminicídio, você precisa exatamente encontrar um sujeito passivo, que se identifique como tal, que possa sofrer esse tipo de violência. E aí, com essa multiplicidade de gêneros que se assume que as pessoas têm e que podem conseguir, tem os que nascem assim, os que nascem diferente e se transformam a igual, os que deixam de ser, os que assumem as 2 ou 3 posições, sei lá. Então, você precisa ter um critério para saber quem é que pode ser vítima disso. Nessa hipótese, então, se diz, você tem concepções normativas, sociológicas, etc. Mas, entre os conceitos psicológico, normativo, jurídico, você precisa encontrar uma segurança jurídica. Porque tem pessoas que se consideram como tal, que se sentem como tal, embora não o seja. Então, nós temos que verificar, passando por lá, vai dizer, pô, mas o transexual pode ser? Para mim, pode. Está lá. Para mim, a lésbica pode ser? O homossexual masculino pode ser? Então, são questionamentos que vêm. Na minha ótica, o homem, ainda que exerça na relação homo-afetivo de homens, masculino, e às vezes pode ter um que exerce o papel masculino, que exerce, digamos, o papel feminino, uma condição similar à de mulher. Então, ela seria, de repente, vai poder ser vítima de feminicídio, desse crime? Não, acho que não. Não tem, até porque eu teria que ser ali a proteção da mulher. Inclusive isso, desculpa, professor, mas inclusive isso é um ponto que diferencia a proteção da Lei Maria da Penha. Uhum. Que lá na Maria da Penha existe essa possibilidade de proteção até mesmo num casal homoafetivo masculino, né? De figurar como vítima o homem que exerce, entre aspas, evidentemente, o papel feminino na relação. Aqui não. É exatamente diferente. Eu falei sobre isso, escrevi sobre isso, né? Nessa possibilidade. Então, exatamente porque ele não tem, nunca terá. Aliás, na verdade, eu destaco um aspecto ainda mais ali, digo que o homem, o homossexual, ainda que assuma a condição de mulher na relação, papel feminino, por exemplo, falta para ele uma condição. Ele, por exemplo, ele não é mulher, aliás, ele não quer ser mulher. Eu estudando esses aspectos, eu nunca tive essa noção, mas estudando esses aspectos, eu percebi que o homossexual masculino, eu achava que ele queria ser mulher.
antigamente, bom, claro, vamos lá. Gosta de homem, assume o papel de mulher e queria ser mulher. Não. Então, ao contrário de uma lésbica, enfim, dessas outras relações femininas, outras hipóteses, o homem, a relação afetiva masculina, mesmo que ele ocupe e desempenhe uma função considerada feminina, ele não quer ser mulher. Não existe no interior do cidadão masculino, homossexual, esse sentimento, esse desejo. Apenas a relação dele é que ele prefere o homem. Sim. Um ser do mesmo sexo. Assim como o casal feminino, a mulher, por se relacionar com outra mulher, não quer dizer que ela quer ser homem. Quer dizer que ela sente atração por mulher e não que ela quer ser um homem. Exatamente. Simples assim. Simples assim. Quer dizer, não é que... Claro que tem aqueles homens que querem se transformar em mulher. Aí nós temos aí o transexual, né? Que faz a cirurgia, que transforma. A gente tem casos conhecidos, assim, históricos, na verdade, né? Então, esse está claro. Mas na relação de homossexual, dois homens ali junto, não tem esse sentimento, não tem. Então, eu não vejo como essa possibilidade de alguém, um deles matar o outro ali na hipótese. Não, ele tinha o papel feminino. Não, isso não caracteriza. Então, esse aí não tem como caracterizar. Agora, aquele que fizer a transformação sexual, cirurgicamente transformando e aparece como mulher, registrado oficialmente, bom, esse pode. O que acontece? Então, nós temos o conceito psicológico, conceito sociológico, normativo, sei lá, como quiser dar. Nós temos, então, essa possibilidade de você verificar. Por quê? Então, esse conceito psicológico é o que leva em consideração essa vontade de ser, de exercer a função, etc. Mas o conceito que você tem para admitir como sujeito passivo, ele vai mais longe do que o puro conceito psicológico, normativo, sociológico, seja lá o que se quiser dizer, que vão inventando conceitos. Não, não é assim. Para ser efetivamente alguém do outro sexo transformado na condição de mulher, para ser vítima do feminicídio, tem uma exigência, que é o conceito jurídico, que é a definição jurídica. E ele, mesmo assim, ele só poderá usar esse conceito quando for registrado, transformado a sua condição de homem e mulher no registro de nascimento, ou seja, do sexo masculino para o sexo feminino. Então, me parece, por quê? Porque isso é preconceito? Essa é a interpretação toda que se faz. Não, não é preconceito, é segurança jurídica. Então, você precisa ter, porque os outros conceitos não trazem essa segurança que precisa, né? Que você tem que ter, que você... Enfim. Com essa afirmação, o senhor responde aí o Roberto Daros, que pergunta a respeito do travesti. Né? O travesti, ele se veste de mulher, mas ele é homem, então ele não pode ser vítima de feminicídio, mas pode ter a proteção da Maria da Penha para outras situações, não para o caso da morte. Exatamente. Então, essa é uma diferença importante sempre ter presente, que elas são similares, são. Elas se complementam, se reforçam, são. A proteção da Lei Maria da Penha, ela é mais abrangente. Né? Além de ser mais abrangente, tem um outro detalhe importantíssimo, que não pode perder de vista, é que a Lei Maria da Penha está na área civil. Você não pode esquecer que na área penal, especialmente repressiva, como é o caso de criminalizar, você não tem a possibilidade de ampliar a interpretação para incluir os similares, para incluir outras hipóteses não abrangidas pelo tipo penal. Nós não temos condição de fazer isso. A norma criminalizadora, aquela punidora, a sanção sancionadora, enfim, esta norma não pode ter uma interpretação abrangente, eu não posso ampliar. Olha, vamos ampliar, verificar, conjugado. Isso não existe para o direito penal, porque ele é clássico, ele é garantista, ele precisa ter um marco, a tipicidade estrita não abre mão disso, e garantir essas formalidades são garantias, elas precisam existir e precisam ser respeitadas. Por isso que o direito penal é o que é até hoje. Então, além de não ter aquela possibilidade da Lei Maria da Penha, esta aqui do feminicídio, ela não pode ter uma abrangência além do que os seus próprios termos permitem, pelos limites exatamente da tipicidade estrita da coisa. Então, por essa razão é que a gente não pode dar aquela abrangência lá. O que serve lá nem sempre serve aqui. O que serve aqui normalmente serve lá também. Exato. Por quê? Exatamente porque ela é mais abrangente.
Nós temos essa dificuldade. Então, nesses conceitos, nessas interpretações, é bom que se traga, é bom que se conheça, eu trato até ao tratado, mas para você saber exatamente distinguir. E aí, dentro do joio, tirar o trigo, aquilo que é possível em termos penais, né? Então, a tipicidade estrita não permite, não tem outra possibilidade. Precisa ser mulher, na condição de mulher, ou alguém dessas sexualidade, essa gama de nomes e alternativas que existem, que estiver nessa condição de mulher. O travesti não serve, mas aquela que for transformada cirurgicamente em mulher, ela passa a ser mulher, como mulher, enquanto mulher, e com condição de mulher, registrada como mulher. Aqui mata a charada. Então, esse registro no registro civil, certidão de nascimento, o casamento, sei lá, que tem essa comprovação, já passou pelo sistema, já foi verificado assim, juridicamente, foi comprovado no sistema judiciário brasileiro e ganhar o título de, olha, ela é uma mulher. Ela não nasceu assim, mas se transformou em. E por isso tem o direito, inclusive, dessa proteção penal. Então, essas avaliações, você começa tratando esse negócio, descobrindo quem pode ser o quê. Sujeito ativo e sujeito passivo. Então, esta abrangência é importante, que é o ponto de partida, né? Não adianta falar em tipificação, em definição de feminicídio, se você não tiver o horizonte delimitado para quem pode ser o quê. Eu acho isso extremamente importante. E aí, acho que vem a técnica penal também, a dogmática nos auxilia para isso, e é importante. E eu, sabe que tenho, assim, muito prazer de poder participar, de contribuir com a divulgação do combate ao feminicídio. Então, esse aspecto são os mais soldados. Por isso, aquele que eu falei lá no começo, que não basta a repressão, que é fundamental, que é importantíssimo, porque nós não estamos ganhando a guerra com isso, nós estamos perdendo. Então, nós precisamos também da prevenção. Aliás, próprio do tipo penal, segundo do crime, do direito penal, nós temos a repressão, mas também temos a prevenção. E a gente não pode viver numa sociedade dita civilizada e que quer evoluir simplesmente com repressão. Nós precisamos ter oportunidade de prevenir, de antecipar, de se antecipar, porque a prevenção é exatamente para impedir que as mulheres continuem sendo dizimadas dessa forma. Então, é o trabalho de salvar vidas, né? Salvar vidas, porque a repressão, quando você chega, já foi a vida. Então, você só tem que se lamentar e punir o indivíduo. Isso é muito pouco para quem quer uma sociedade melhor, para quem quer menos violência, para quem quer o respeito que a dignidade feminina merece e que nós temos que garantir. Então, eu trabalho muito nesse aspecto, insisto muito nesse aspecto, exatamente por quê? Porque nós precisamos construir uma sociedade melhor. E se aqueles temos os jovens, já temos estudiosos, estudantes preparados, e a sociedade madura, adulta, já também tem que receber esta concepção, esse tratamento, programas de televisão, jornais, inscrições, artigos, congressos, enfim, mas permita também que os homens vão nos congressos femininos, não tem problema nenhum, porque a gente também está engajado nesse combate, nessa luta, né, Paulo Sérgio? E nós... Sem dúvida. Aqui. Tá me ouvindo? Agora sim, deu uma travadinha, mas já voltou. Entrou uma chamada aqui. Se eu boto lá no modo avião, eu não fico sem conexão. Pois é. Bom, mas enfim. Podemos? Vamos lá. A gente já caminha para o final já. Eu queria jogar uma pimentinha aí nessa conversa aqui. Mas antes disso, eu falava hoje de manhã com o Bruno Martinelli, que é um professor aqui de Campinas, coordenador da Defensoria Pública de Campinas, uma pessoa incrível, brilhante, que quando o senhor vier para cá, faço questão de que o senhor o conheça, porque é alguém que vale muito a pena realmente conhecer. E eu falava a respeito da nossa live de hoje, e ele fez uma observação que ele encontrou num trabalho acadêmico do Lucas Montenegro, que está lá na Alemanha fazendo o seu acho que doutoramento, enfim, é da turma do Luiz Greco lá, daquela equipe do Luiz Greco.
E ele escrevia justamente a respeito do feminicídio, né? Tentando dar uma razão, para uma explicação para essa qualificadora. E a explicação que ele dá é justamente essa, porque você tem nessa qualificadora duas proteções: a proteção à vida e a proteção à igualdade de gênero. Então, essa proteção à igualdade de gênero que legitima a criação do feminicídio. E eu, jogando a pimentinha que eu falei aí nesse tempero, eu diria para o senhor o seguinte: até antes da introdução da Lei 13.104, que criou o feminicídio, nós já trabalhávamos com muitos crimes contra a mulher e que, de uma forma ou de outra, bem ou mal, eles eram resolvidos pelas outras qualificadoras. O motivo torpe, o motivo fútil, enfim, levava a pena também, dobrava a pena, como acontece no feminicídio, né? Mas eu acho que a criação do Instituto, a criação da qualificadora, ela não veio só dar um nome, uma definição, ela veio justamente chamar atenção para aquilo que o senhor chama de salvar vidas, de tentar, de alguma forma, impor limites através do direito penal. A gente sabe que o direito penal não é a melhor forma, talvez, de se impor limites, mas talvez seja a forma necessária. Isso. Então, nesse ponto, entre o que era no passado, a utilização das qualificadoras de motivo torpe, motivo fútil, enfim, vagando por aí, e a de feminicídio, hoje o senhor acha que fica mais completa essa situação? Fica melhorada em razão do que acontecia antes? Tem duas óticas para ver, uma em termos de resultado e uma em termos de garantia. Em termos de garantia, realmente ela é muito importante, o feminicídio. Em termos de resultado, ela não vai nada além do homicídio qualificado. Exato. Porque o homicídio, bastava dizer que matar a mulher, assim, nessa circunstância, homicídio qualificado está lá, não está nada. Mas acontece o seguinte, por quê? Porque esse feminicídio nada mais é, tecnicamente, friamente, do que homicídio qualificado, que já tem lá no Código Penal daquelas qualificadoras, e a pena é exatamente a mesma, de 12 a 30 anos, igual. E mais, também tem a condição de crime hediondo. Crime hediondo, homicídio qualificado lá, crime hediondo, crime qualificado cá, no caso do feminicídio. Então, em termos de resultado, praticamente não se altera nesse sentido, o resultado prático. Sim. Mas você não pode negar, ninguém negaria, eu acho que qualquer pessoa que entenda ter um mínimo, um palmo na frente do nariz enxergue, olha, o aspecto pragmático, o aspecto garantista, de proteção da mulher, de proteção do sexo frágil, entre aspas, né? Porque elas são muito mais fortes que nós, né? Não só juridicamente, mas fisicamente, inclusive. Veja a nossa crise, a nossa baianinha lá, né? Os lutadores da FMI são mulheres extraordinárias, violentas. Violentas no lugar certo, na hora certa, né? Como esportista. Então, na realidade, eu acho que, esquecendo o resultado pragmático, tecnicamente, juridicamente, politicamente, filosoficamente, então, sociologicamente, todos esses aspectos, todos esses advérbios aí, é extremamente importante. Porque, então, a gente não teria esse destaque, esse chamado de atenção, essa demonstração que este crime, homicídio qualificado, chamado feminicídio, é muito mais abrangente, muito mais dramático, muito mais violento, muito mais selvagem, por causa da discriminação do gênero. Então, nesse sentido, não no pragmático, em termos de resultado, mas no pragmático em termos político, de consciência, de aprendizado, de conscientização, de evolução, de respeito à atividade feminina. Enfim, então, todos esses aspectos, essa gama de qualificações, esses, digamos assim, luzes que sai, que ele expande, é extraordinário. Então, se você deixa de lado, que eu deixei, lá no começo que eu vou estudar, assim, mas é um homicídio qualificado. Então, começa a variar e diz, não, espera um pouquinho. A nossa história atual, próxima, pouco antiga, superada, não, nós estamos numa violência extraordinária. E ele, enquanto instituto para combater a violência masculina sobre as vítimas femininas, tem uma função, tem um papel, assim, extraordinário. Então, para mim, na minha visão, na minha ótica, a gente não pode comparar esse homicídio qualificado contra a mulher, por ser mulher, na condição de mulher, enquanto mulher, ela é muito mais importante, muito mais abrangente que qualquer outro homicídio qualificado.
que também são graves, também são importantes, mas politicamente, sociologicamente, então o significado do feminicídio assim, é extraordinariamente uma conquista em termos de proteção feminina. Perfeito. E voltando nesse aspecto, além desse aspecto de repressão, indispensável, necessário, fundamental, justificado, mas nós precisamos também da prevenção. Nós precisamos de políticas de prevenção, precisamos de trabalho de prevenção, nós precisamos que as mulheres se engajem com a capacidade que tem de aglutinar, de divulgar, hoje, de bradar, também na prevenção. Nós queremos novos brasileiros, novos cidadãos, novas conquistas, uma nova formação de novas gerações que não tenha mais um machista idiota aí matando mulher por ser mulher. E deixa eu fazer uma última pergunta, porque a gente já está caminhando para o tempo que nos obriga a fechar a conversa, né? A questão do feminicídio, o que eu tenho percebido, e gostaria de saber a percepção do senhor também, é que ele não brota, não é diferente do homicídio simples, onde pode brotar do nada. Pode surgir de uma briga no trânsito, pode surgir de uma dívida, de uma cobrança, enfim. Ele não brota do nada. Ele é uma evolução, no meu sentir. O sujeito que ele tem esse pensamento machista de verdade, ele não chega matando, ele chega agredindo, ele aumenta as ofensas, ou seja, é escalonado e, de repente, chega no feminicídio. Eventualmente, eu acho que foge à regra o caso onde não havia um histórico de violência. E aí eu vejo a importância da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas que lá existem para que as mulheres, de uma forma geral, se conscientizem da necessidade de expor a violência sofrida. Porque talvez ali, na primeira agressão verbal, se conseguir cessar ali, seria o fim, o apagar do estopim de todo um caminhar que chegaria no dispositivo explosivo que é o feminicídio. O senhor pensa assim também? Ou é diferente o seu pensamento, professor? Não, eu penso assim também. Acho que seria importante, por exemplo, porque ele vem num crescendo. Normalmente, vem uma agressão, às vezes é uma agressão psicológica, tá? Um desrespeito, uma indignidade, um empurrão, uma ameaça, e ela vem num crescendo, sim. Para isso, Paulo Sérgio, eu acho que é importante, o pessoal que entende melhor disso, com a Maria Berenice Dias. Sim, sim, grande Maria Berenice. Extraordinária desembargadora, maravilhosa, sim, querida, poderosa, também lá do Rio Grande, a primeira desembargadora do estado do Rio Grande do Sul. Queridíssima. Tive o prazer de trabalhar, a primeira comarca minha foi a primeira comarca dela, quando ela veio mais antes de mim, né? Enfim, nossa homenagem a ela. É uma feminista, assim, de 4 costados, que hoje diz lá na campanha. Mas veja, então eu acho que também nesse primeiro momento, assim, que nós conversamos agora, a Lei Maria da Penha tem um papel importante, muito importante. Eu tenho a impressão que você pode trabalhar melhor a Lei Maria da Penha. Você não pode, a primeira reclamação, afastar o sujeito. Se a mulher não quer afastar, ela não quer afastar. Ela quer um tratamento melhor, mais respeitoso, menos agressivo. Então, exato, talvez, tinha uma desembargadora, eu acho que ainda está nativa em Porto Alegre, que era casado com um juiz também, hoje desembargador, um casal maravilhoso, né? Que trata muito desse sistema. Ela fazia audiência da Maria da Penha. E trabalhava mais lá do menor, etc. Pois bem, então, esse trabalho me parece que se pode fazer, Paulo Sérgio, de uma forma seguinte. Então, você não deixa evoluir, não deixa eclodir nada. E você trabalha e faz a reclamação. Vai falar com o juiz, com a área de polícia. Eu não quero afastá-lo. Não quero uma sanção mais dura. Eu quero que ele tome consciência da relação. Nós temos filhos, tínhamos uma relação boa. Quero que a gente continue sendo um casal, que a gente continue junto, que possamos criar nossos filhos, mas que respeite minha condição de mulher, de sua mulher, de mãe dos seus filhos. Né? Tá bom? Então, me parece que isso é um passo preliminar que precisa levar a sério, precisa levar adiante. Você não pode simplesmente esperar o cara reclamar, afasta. Não é essa a questão. A questão é essa de afastar quando se sente uma gravidade maior. De conciliar inicialmente. Um potencial, né? Exatamente. Eu estou falando uma seara que não é minha. Digo, a Lei Maria da Penha não é minha. A professora Alice Bianchini, que é a poderosa nesse sentido, né? Sim. Então, para mim, teria que ter um olhar melhor
para proteger a família, a própria mulher, as crianças, e dar oportunidade para os cidadãos. Olha, o problema é o seguinte, a gente está caminhando para um rumo, desse jeito, que nós vamos ter que nos separar, por bem ou por mal. Né? Uhum. Então, para evitar isso num primeiro passo, numa preliminar, né? Olha, eu só queria assim, adiantar, pensa bem, não tem conversa. Então, vamos falar com o juiz, vamos falar com o delegado, porque senão você vai me agredir, vai me ameaçar, e daí eu vou ter que pedir para você sair. Vai acabar a relação, vai acabar o que nós tínhamos. Nós temos filhos, queremos criar, etc. Então, me parece que poderia, com um bom juiz, com um bom delegado, com um bom ouvidor, enfim, um advogado, pode trabalhar também, salvar, de repente, não só porque não quero salvar, mas se a pessoa pode querer ter filhos, gosta dos filhos, querem criar os seus filhos, e de repente o cidadão também não pode não ser um mau caráter, não pode ser um sujeito perigoso, pode ser um cara, um chefe de família, um bom companheiro, um bom marido, dá uma chance, quem sabe. Então, também é uma forma de prevenção. Não simplesmente aguardar para chegar o momento de, vai embora. Perfeito. Né? Então, eu acho que podia fazer uma preliminar antecipada, dizer, olha, vamos falar com a juíza? Vamos falar com a juíza, ver o que ela diz, com a delegada? Então, eu acho que são coisas que a sociedade também pode pensar nisso, que também dá para fazer. Doutor Paulo Sérgio, um prazer falar com um amigo, falar de um tema que é quase exclusividade das mulheres. Mas abrindo um pequeno espaço aqui para a gente. Eu, como penalista, como professor, como pensador, acho que eu posso tratar desse assunto, desse tema, e eu faço assim com muita seriedade. Né? Não abro mão das exigências do direito penal em termos dogmáticos, né? Falei na limitação, na restrição, de repente ela não tem abrangência da Lei de Maria da Penha, porque é penal, porque a dogmática é assim, lá você pode aplicar cá, e daqui você não pode aplicar lá, enfim. Perfeito. Então, mas é extremamente importante. O mais importante de tudo é a conscientização, é a divulgação, é o aprendizado, né? É a evolução que a gente espera que os homens, que as crianças que amanhã serão homens, também tenham essa concepção, essa compreensão de tudo. Tá? Perfeito. Bom? Meu querido professor, amigo, doutrinador, enfim, eu não tenho nem como expressar minha gratidão pelo seu tempo aqui, batendo um papo com a gente. Aos alunos, aos advogados, aos profissionais que acompanharam ao vivo e que depois acompanharão aí ao longo do tempo que isso fica disponível agora para a eternidade. Meu muito obrigado pela companhia de todo mundo e até uma próxima, professor. Obrigado mesmo. Obrigado a você, é um grande prazer. Se puder me mandar a gravação disso aí, me manda. Eu mando, sim. Tem que verificar as coisas que deu errado também, sim, a gente fala de improviso, sabe como é que é? Não, mas um prazer, viu? Muito grande, uma satisfação. Um abraço à minha mulher, minhas irmãs, minhas filhas, né? Meu pessoal da área feminina, tá? É isso aí, também tenho duas filhas. Né? Tem duas, também tenho duas. E mulher, né? E mãe. Duas mulheres, guerreiras, batalhadoras, né? É isso aí. Obrigado, meu querido. Tudo bom para você, que essa gripe, que essa coisa vai embora e nos permita viver normalmente. Se Deus quiser. Inclusive reencontrar os amigos. É prazer, Paulo Sérgio. Grande abraço, prazer todo meu. Tchau, tchau. Obrigado igualmente. Tchau, tchau.